Boa noite a todos novamente. Obrigado aí pela participação. Já antecipadamente também, principalmente agradeço aí, Lohan, pela tua participação. Acredito que isso é sempre muito importante, né? A gente está conversando e, principalmente nesse período que está difícil, colocar as coisas em prática. Agora, em alguns esportes aí está voltando, né? Porque senão vai gerando uma ansiedade. A gente está planejando, que hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Mas também é bom a gente colocar as coisas em prática aí. Enfim, espero que em breve todos consigam aí estar na prática e colocando as ideias que eu espero aí que a gente consiga levantar, né, durante essa conversa ou reflexões, enfim, e para a gente ir melhorando a prática. Só antes, vou me apresentar, né, para que talvez, acredito que alguns ainda não me conhecem. Meu nome é Alexandre Tozeto. Atualmente eu sou professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e realizo também o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Então, eu sou uma pessoa que faz aí a ponte entre as duas universidades e atravesso muito, literalmente, as pontes, né, a Pedro Ivo e a Colombo Salles. E desde o do mestrado eu venho estudando sobre aprendizagem, sobre conhecimentos e competências, né, necessárias para que os profissionais da prática consigam levar o esporte da melhor forma possível para crianças. Principalmente eu tenho uma grande preocupação, né, em relação à participação das crianças e jovens aí no esporte. E essa é uma das linhas que a gente tem no núcleo de pesquisa em pedagogia do esporte, né, o NUP. Além dessa linha, falando mais da formação e desenvolvimento de treinadores e outros profissionais do esporte, a gente também tem uma linha pensando mais na formação de atletas, uma linha pensando mais no desenvolvimento positivo de jovens por meio do esporte. E aí também, quem quiser acessar, nós temos o Facebook, o Instagram também do NUP, onde são compartilhados alguns materiais, algumas notícias. Então, quem quiser seguir, fique à vontade. E, mais recentemente, eu também participo aqui da equipe do Life Skill Brasil, onde a gente tem, junto ali com o NUP, né, algumas parcerias com federações e clubes, enfim, e até fazer uma propaganda aqui, um dos projetos sobre o suporte dos pais na participação esportiva dos filhos. Quem tiver o interesse, é só seguir lá as páginas das federações paranaense e catarinense de tênis, e aí vocês podem pedir informações sobre esse curso, que não é só para os pais dos atletas e praticantes, mas também os próprios treinadores podem estar realizando esses cursos e refletir um pouco sobre esse suporte parental no esporte. Além desse projeto, a gente tem outros, como o Projeto Winner, foi onde eu conheci o Lohan, né? Então, a gente tem a participação ali, se não me engano, atualmente a gente está com 15 treinadores do estado de Santa Catarina, engajados ali em discussões para a gente pensar em como melhorar o tênis e a participação das crianças e jovens ali, né? Só um pouquinho aqui. Bom, enfim, e hoje, então, uma das ideias dentro do que a gente vem compartilhando no Life Skill Brasil, a gente já fez ali uma live falando sobre a atuação do treinador, né? E hoje a ideia é tentar aprofundar um pouco essa conversa sobre os desafios, as complexidades, né, que são inerentes, acredito eu, em relação à prática dos treinadores ou qualquer profissional que está envolvido no esporte, e tentar pensar então um pouco como que o planejamento talvez possa auxiliar para que a gente consiga passar pelos desafios ou pelas práticas, o que vai acontecendo. E aí nas próximas lives, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas só dizer que a ideia depois é estar conversando um pouco mais sobre a condução e avaliação também dos treinamentos. Então hoje a gente tem a participação do Lohan, e a gente já falou aqui do cenário, né, com as raquetes do tênis. Acho que até ajuda aí, né, Lohan, para deixar
ambiente mais confortável. Acho que quando a gente está na quadra ou se tem algum material, isso já traz um sentimento, acredito eu, ainda mais positivo, né? O forte ali, intenso. É, enfim, porque a nossa vida é o esporte. Então, pensei, né, em trazer aqui, porque participando no projeto com os treinadores, eu acabei voltando até a praticar o tênis que eu jogava. Então, comecei, né, a conversar muito com os treinadores aí de tênis, com você, e voltei ao tênis. Então, para a gente ver que a vida vai mudando aí, né, ao longo também desses projetos. Ah, e ao longo da conversa, pessoal, só antes de pedir para o Lohan se apresentar, se vocês quiserem compartilhar, né, perguntas, comentários, vão colocando aí no chat e aí a gente vai conversando com vocês também, tá? Lohan, então para a gente começar, eu pedi para você falar um pouco quem é o Lohan, enfim, qual a tua trajetória até chegar como treinador. Se quiser falar um pouco também sobre o mental tênis, fique à vontade. Beleza. Ok. Boa noite ao pessoal que está aí ali, assistindo a live. É um prazer estar conversando e tentando passar alguma experiência, algum conhecimento para vocês. Queria agradecer bastante ao convite do Alexandre. Eu conheci através do projeto Winner, né? E fico bem feliz, de ter me convidado. Então, falando um pouquinho sobre meu histórico, eu comecei a jogar tênis já adolescente, né? Não sou um ex-atleta, assim, que treinou sério, competiu infanto juvenil, de alto nível e tal. Eu sou um apaixonado por tênis, então aprendi a jogar tênis e gostei tanto que decidi trabalhar com isso. Eu trabalho com tênis desde 94, ou seja, entrega um pouquinho a idade, além dos cabelos brancos e da barba, assim. E aí entrei na universidade em 95, na UFSC, em Educação Física. Já, já tinha ali recém começado o núcleo de estudos em Educação Física, o NETEC, que existe até hoje. Na época era coordenado pelo professor Jorge Juarez Miller Dias, hoje é o professor Adilson Batista, Adilson Monte, está lá. E aí eu comecei a me envolver, tinha bastante gente ali, gente que não jogava tênis, aprendeu a jogar tênis durante a graduação, outros que já jogavam. E a gente foi estudando, se envolvendo com projetos de extensão, com crianças, com adultos, também com eventos, né? Inclusive teve a Copa Davis foi realizada ali na UFSC, que eu estava nesse grupo ajudando na organização. 99, logo depois eu me formei em 98, segundo semestre, mas como teve greve, na verdade foi no início de 99. Eu trabalhei durante 3 meses em Itajaí, no Itamirim, e na época aquele ano foi o campeão estadual, era o principal clube do estado naquele ano. Trabalhei ali como preparador físico, mas como todo mundo estava aqui, família, eu estava pensando em continuar a estudar, eu decidi voltar para Florianópolis e continuar aqui. Em 2000, surgiu a oportunidade de trabalhar como professor ali no Clube Elase, onde eu atuo até hoje, e ali do ladinho da universidade, uma das melhores estruturas para praticar tênis e outros esportes também, tem bastante coisa, bem legal. E estou lá trabalhando com tênis desde essa época. Então, aí também, um pouco mais adiante, fiz o mestrado na UFSC em psicologia, com o professor Takase, que é mais na área de psicologia do esporte, né, alguma coisa de neurociência aplicada ao esporte. E a partir dali comecei a me envolver um pouquinho também com essa parte mental, né? Cheguei a fazer a clínica em Vitória,
e de vez em quando, né, publicar algumas coisas, fiz várias publicações numa revista de tênis sobre essa parte mental. E na Ilase as coisas aos poucos foram evoluindo, a gente teve uma equipe lá durante alguns anos, uma equipe legal, teve uma boa representatividade de estado, jogadores jogando disputando nacional, sul-americano também, junto com outros treinadores, né, outros profissionais, a gente tinha marcador físico, outro treinador, sempre tinha algum estagiário também ajudando e pegando experiência, e a gente conseguiu desenvolver bastante coisa. E foi ali realmente que a gente começou a ter que planejar mais as coisas, né? Porque trabalhar com competição envolve bastante planejamento, né? Dá bastante trabalho, mas é muito importante, né? Sim. E aí, trabalhar com competição continuou mais ou menos até o iníciozinho do ano passado. Aí teve algumas mudanças aqui no clube e hoje eu estou focado um pouco mais nas crianças, né, no desenvolvimento da parte de escolinha, e continuo com os públicos adultos, pelo menos ali dentro da Ilase, né, no momento é isso. E é isso. Então, aí a gente vai conversando aí, vou tentando explicar um pouco mais, e dar minha opinião e dizendo que assim, eu não sou um especialista, um cara que, né, professor de planejamento de treinamento esportivo ou coisa assim. Eu vou passar a minha experiência e o conhecimento que venho adquirindo ao longo dos anos. Sim, sim. Eu acredito que é por aí mesmo, né? Cada um ali tem as suas experiências. Claro que a gente tem que considerar a realidade em que a gente está, mas sempre alguma ideia, algum insight aí pode surgir, né? Alguma reflexão que talvez mais no futuro possa estar mudando, né? A prática. E até aproveitar ali que você comentou como você chegou a fazer também um mestrado, né? E um dos grandes desafios que a gente vê eu falei, né, da ponte que eu faço entre as universidades, mas a gente também se fala muito, tanto do lado de quem está numa pós-graduação, né, quem está fazendo um mestrado, doutorado, os orientadores, e do outro lado também os treinadores, professores, outros profissionais. Se fala muito ali do distanciamento entre a teoria e a prática e a dificuldade de traduzir esse conhecimento. Ou também, às vezes, a demora, né, para que algumas coisas da teoria cheguem na prática, ou aquilo que já vai acontecendo na prática para que talvez seja mais desenvolvido na teoria. Né? Você que tem boa experiência nessas duas áreas, como que você vê um pouco, né, até você comentou já um pouco ali sobre a questão do planejamento. Então, na tua trajetória, como que foi para você essa questão e no que talvez, né, a interação dessas duas áreas te ajudou, né, a se desenvolver enquanto treinador? Então, minha pesquisa foi feita no meu ambiente de trabalho ali, né, com meus alunos, né. Então, a ideia era estudar algumas coisas relacionadas à atenção, mas né, com prática, com a parte de, né, ver como é que funcionava na prática com os alunos. O que eu vejo, assim, antigamente, quem trabalhava com esporte, principalmente assim, no que eu conheço mais, que é a parte de tênis, não havia formação acadêmica, né? Então, era a experiência, aí, claro, cursos, e, inclusive até o número de cursos foi mudando, foi aumentando e tal. Hoje em dia é mais fácil de se capacitar. Mas então também aí já tinha uma dificuldade, né, entre a academia, pesquisa, o vocabulário, o jeito os artigos, publicações, tudo isso. Se você falasse com um professor de tênis, ele não entender nada do que estava sendo feito ali. Com a regulamentação da profissão, CREF, etc., fez com que mais gente que trabalha com tênis tenha formação universitária. Aí em educação física. Então, eu acredito que pelo menos hoje fica um pouco mais fácil desse pessoal que está na prática entender o que tem que é produzido, né, na academia.
Porém, eu acredito também que falta um pouco, talvez, o feedback também, quando, por exemplo, é feito um estudo num clube, se usa aqueles atletas, faz algum tipo de pesquisa com eles e tal, e às vezes tem um feedback, mas às vezes não tem ó, é difícil para os próprios atletas entenderem, né? E então não é tão fácil assim. Mas eu acredito que também o que falta, talvez, é uma aproximação maior do quem trabalha com esporte, principalmente os clubes, federações, com a universidade, como já está acontecendo aqui no Projeto Winner. Porque a universidade, ela pode ajudar em muito com algum tipo de projeto, até para projetos de extensão da universidade, usando quem tem os laboratórios, seja na avaliação, seja com algum tipo de consultoria na parte psicológica, preparação física, algum tipo de auxílio, né, nesse sentido. Eu acredito que os dois lados têm a crescer, porque aí quem está ali, hoje o perfil da educação física é muito mais de pesquisa do que na minha época é muito mais de extensão. Então, ao mesmo tempo, você tem o outro lado, o cara que está pesquisando bastante, produzindo, ele vai estar mais distante da realidade ali da quadra. Então se fizer as coisas um pouquinho, projetos que aproximem isso, esses dois lados, eu acredito que vai ser bom para todo mundo. Sim. O profissional que está lá na prática vai ter um feedback, vai adquirir conhecimentos mais científicos, mais atualizados, e o profissional que está na área mais acadêmica vai ter um pouco mais, conhecer um pouco mais a vivência, a necessidade de quem está na prática, e até também envolver, às vezes, até também na prática, e na hora que o cara terminar a formação dele, se ele não for ser professor universitário, ele quiser trabalhar com um treinamento ou com alguma empresa que preste serviço para clubes, né, ele vai ter mais experiência também. Sim. E até acredito que é interessante ali estar também estando na universidade nesses projetos junto com os treinadores. Eu acredito que é importante ali para a gente conseguir alinhar o que a gente precisa atingir, né? Quais são as nossas metas, objetivos, porque uma das grandes questões é quais são os problemas que os treinadores têm realmente na prática e será que os estudos eles estão preocupados com esses problemas? Ali, como você mesmo, né, fez a investigação e tudo mais, então acredito que isso fazia muito sentido para você ali, e aí você consegue planejar melhor aquilo que você pretende atingir, né? Acho que mais ou menos por aí. E outra questão que você comenta, né, essa questão das mudanças até dentro do curso, eu também tenho aí um tempinho já de formado, né? E um pouco mais já fechou 10 anos. E nesse período também, pelo menos, eu acredito que já teve algumas mudanças, né? Eu vejo que hoje está muito mais fácil o acesso, como você comentou, às vezes a artigos e tudo mais. Então a gente vê algumas transformações, a gente vai tentando acompanhar, né? Mas é difícil. Você vê também algumas mudanças em relação ao papel dos treinadores ou de outros profissionais ali envolvidos no esporte? Eu acredito que com agora os cursos, essas parcerias, a gente vai mudando um pouquinho a visão do que o treinador tem que fazer, né? Assim como a gente teve ali esses dias aí no Projeto Winner, o professor Michel da UFSC, né, fez uma palestra excelente ali, mostrou que hoje o treinador ele tem muito mais funções, ele precisa ter muito mais conhecimentos para atuar de uma forma melhor. É muito mais complexo hoje, né? Não é só o cara estar lá, dar o treino, se preocupar com a parte técnico-tática e tal. Hoje o treinador ele tem que, claro, saber um pouco da parte física, saber o que o preparador físico está fazendo, ter essa conversa com a parte mental, com o nutricionista, com os pais, com a parte de gestão, ele tem que ser muito mais completo, né? Então, é uma formação
mais ampla hoje que precisa ter, né? Não só. Por isso, acredito que, em certo sentido, a pessoa que tem uma formação de educação física, ela vai estudar algumas coisas e o pessoal que faz só cursos técnicos talvez não tenha acesso ou demore mais tempo, porque tem poucos cursos específicos nessa área, né? Uhum. Sim. Até acho que nesse período surgiu muito curso online, né? Mas muito se fala também para ter um cuidado do que é só uma informação e que talvez não contribua muito para a minha atuação e o que realmente pode virar conhecimento e como que talvez a gente também pode pegar, né, tantas informações, filtrar para que isso se torne o conhecimento e aplicado à prática. Ah, e efetivo para eu estava escrevendo, né? Quem ainda não talvez não conseguiu dar uma olhada, além do Instagram aqui do Life Skill, né? A gente tem o Facebook, tem o site ali que a gente vai compartilhando materiais, textos, enfim, tentando por diversos meios oferecer alguns caminhos que os profissionais talvez possam seguir, né? E ali eu estava escrevendo o texto do planejamento e aí teve uma parte que eu comecei a escrever algumas perguntas do que a gente precisa pensar, né, em relação aos treinos. Então, só essa primeira pergunta, quem são as pessoas? Aí eu acredito que já é muito complexo, né? A gente fala, quem trabalha com pessoas, enfim, tem que ter aí conhecimentos e competências amplas. Eu acho que como você comentou, né? Se a gente se preocupar só com a parte técnica, tática e talvez mais a física, peraí, mas será que a parte mental não pode afetar essas três? Será que a parte social também não pode afetar essas três? Né? Então, eu queria perguntar para você, até você já comentou um pouco ali no início, da necessidade do planejamento, como que você vê hoje essa competência dos treinadores para iniciar o ciclo que a gente sempre fala do PCA, né? O planejar, conduzir e avaliar. Então, por que planejar? O que você colocaria aí? Então, planejar é igual, vou dar um exemplo assim, bem do dia a dia das pessoas, né? A pessoa não tem uma noção mais ou menos de onde que é tal lugar, quer ir para algum lugar, conhece de nome, mas tem vários caminhos, não sabe direito qual pegar, ela vai lá, vai pegar um Google Maps ou um Waze, alguma coisa que vai dar várias rotas com várias, né, vários percursos, várias coisas no meio do caminho. Então, planejar é um pouco isso, e sabendo que vai, vai ter que, o tempo todo, analisar o que está sendo feito, reavaliar, tem que ser flexível, a gente tem que conhecer muito bem, tentar conhecer muito bem a pessoa com quem a gente está trabalhando, ou o grupo, tem que tentar conhecer cada um. A dificuldade é de fazer um planejamento que vá, quando trabalha com equipe, tênis é um esporte individual, mas a gente trabalha, o treinamento é em equipe, principalmente no infanto juvenil. E então, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes ali, que tem um grupo com 8, com 10, cada um vai ter a sua especificidade, então a gente vai ter que entender um pouquinho o que cada um tem. Então, claro, tem avaliações, teste físico, filmagens, análise técnica, observação de jogo, que é a questão tática, tem algumas avaliações na parte mental também, então conhecer um pouquinho mais a fundo cada um. Mas o desafio é conseguir planejar para que o grupo que treina junto consiga evoluir e aí, ao mesmo tempo, ter algum trabalho um pouquinho mais individualizado, porque cada um vai ter necessidades diferentes, e ir avaliando. Então, o tênis é um esporte que tem uma dificuldade de planejamento, principalmente à medida que vai aumentando o nível de competitividade, e tem muitos eventos, né? Tem muitas competições. Então, é diferente de você planejar
pensando só assim, vou pensar na Olimpíada, então acabou a Olimpíada, tem 4 anos para planejar. É claro que no meio vai ter competições nacionais, mundiais, etc. No tênis é o tempo todo tem competições. No tênis profissional, então, nem se fala. Então, principalmente quem não está lá, ou na elite lá, pode escolher um pouco mais as competições principais, então joga um pouco menos. Mas quem está lá embaixo, precisando ganhar experiência, ganhar ranking para conseguir disputando competições de nível um pouquinho melhor, tem que competir bastante. Então a gente precisa definir, uma das coisas do planejamento é a gente definir quais competições o jogador vai participar. E é isso complica um pouquinho, é isso que complica um pouquinho ao meu ver, para você treinar bastante, principalmente mudanças mais mais básicas, assim, coisas que exigem mais tempo, né? Vai fazer uma pré-temporada de um mês, é pouco tempo para fazer mudanças grandes. Então, até os atletas de elite, né, eles têm pouco tempo para fazer mudanças, então eles não podem tentar mudar muito o jogo dele, porque não vai ter tempo de treinar tudo isso. Então, eles fazem pequenos ajustes e focam bastante na parte física, porque eles precisam ganhar ali um físico para chegar bem, porque depois é basicamente manutenção, né? Uhum. Com os menores, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. É difícil a gente administrar ali, tem que tentar ter resultados, mas ao mesmo tempo a gente pensar na evolução, no desenvolvimento do atleta. Então, se a gente focar só no resultado, talvez o trabalho que tem que ser para ser campeão dos próximos torneios seja uma coisa que vai atrapalhar a evolução. Então, eu sempre fui pensando assim, a gente tem que pensar na evolução. Se pode ser que não ganhe, não vá bem nos primeiros torneios, porque é assim, a gente tem, né, tá trabalhando algumas coisas. E aí tem que tentar desenvolver estratégias que minimizem, né, essa dificuldade do resultado inicial, pensando um pouquinho mais para frente, porque é um processo de médio e longo prazo. A gente precisa desenvolver, né, o nosso atleta. Então, é diferente trabalhar com alguém que já está lá em cima, que já está, entre aspas, pronto, que eles estão sempre buscando evoluir, né? Nunca estão prontos. Mas a evolução é pequena, é um pouquinho, né? Que eles vão evoluindo. A gente, quando pega uma criança vamos supor, que está começando, uma fase competitiva ali, sei lá, 11 anos, 12 anos, dependendo da formação, tem muita coisa para trabalhar. E aí isso demanda muito tempo, você está mexendo numa coisa que está automatizada, e aí a tendência é que o desempenho caia bastante, até automatizar os novos gestos ou mudanças em termos de atitude, de como o que fazer no jogo, como trabalhar, por exemplo, o controle das emoções ou melhorar a concentração, são coisas que demandam bastante trabalho, demandam bastante tempo, e aí os resultados muitas vezes não vêm rápido, né? Sim. Eu ia até comentar, né, essa questão do planejamento e pensar nesse processo em curto, médio e longo prazo, para a gente conseguir estabelecer, né, aonde a gente precisa chegar. Hoje se fala muito até em construir isso junto com os próprios praticantes, para que eles estejam conscientes, né, tá, eu preciso chegar aqui, né, então eles vão conhecendo essas metas e objetivos, e talvez isso pode facilitar, porque hoje se fala muito das novas gerações e o quanto eles querem saber, tá, por que eu estou fazendo isso. Não é mais só falar para fazer, mas dizer o porquê que a gente vai fazer aquilo. E acho que você comentou bem também a questão da flexibilidade nesse processo. O meu orientador, o professor Michel, ele fala muito, né, que hoje a gente não consegue mais pensar a periodização, né, montar ela no início do ano e seguir. Muitas coisas vão acontecendo ao longo desse processo. E mesmo quando a gente pensa dentro de uma semana ou um treino específico, né,
no caso do tênis, né, se um dia começa a ventar muito, o que talvez eu precise modificar, né, para atender o meu objetivo, lembrando ali do objetivo. E às vezes eu também fico pensando, se mesmo que eu tenha um objetivo mais técnico ou tático, como o meu aluno, o atleta, chega para treinar. Será que em um determinado dia, né, ele está motivado? E aí, será que eu preciso mudar talvez esse objetivo e trabalhar talvez um pouco mais lá na frente, pensar naquele dia, fazer algo para motivar? Então, mesmo que tenha todo esse planejamento, a gente vê que os treinadores vão ter que improvisar, vão ter que ter uma criatividade muito grande, né, para conseguir atender às necessidades. E, enfim, acho que só dando mais alguns exemplos dentro do que você colocou. Ah, e eu gostei do exemplo que você falou ali dos caminhos. Então, se eu vou viajar, eu preciso saber por onde eu vou para otimizar o tempo, né, aproveitar mais a experiência. Acredito que o treino é muito por aí. Né? Como que. Acho que outro desafio dos treinadores, professores, é ter pouco tempo para trabalhar com os alunos. Então, como otimizar esse tempo para que eles aprendam o máximo possível e atendendo essas individualidades ainda, que é, né, outra questão que vai dificultar muito. Então, são algumas questões que são importantes pensar e como integrar tudo que a gente está falando, né? E para conseguir imaginar tudo que vai envolver um treino, porque muito se fala que treinadores mais novos têm uma preocupação muito grande em relação ao conteúdo. Talvez eles ainda, né, não sentem um domínio muito grande. Enquanto treinadores mais experientes, talvez, se você quiser até colocar, né, como foi ali o início e agora, que os treinadores mais experientes, aí, como eles já acreditam que dominam mais o conteúdo, eles têm outras preocupações, né, em como se comunicar, em como motivar os alunos. Então, tem aí algumas diferenças. Não sei se você quer comentar alguma coisa, senão eu já coloco a primeira pergunta aqui que o pessoal enviou. Eu acredito que, assim, pensando no meu caso e né, alguns casos assim que eu acompanho, quando a gente é mais iniciante ali no processo, a gente às vezes quer mostrar serviço, né? Parece que tem que mostrar que conhece. E aí fala 1 milhão de informações para o jogador. Sim. E aí pode ser que a gente esteja, de certa forma, atrapalhando mais que ajudando. Uhum. Porque Sim. é difícil de, né, se a gente está preocupado, vamos supor, dar um exemplo assim, com um saque, e o cara está com dificuldade em lançar a bola para cima corretamente. Bem específico. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o cara tem algum problema na parte de membros inferiores, alguma coisa de jeito que segura a raquete, e aí começa a falar de todos esses problemas pro cara. Quando vê, o cara não consegue fazer nada direito. Porque a gente não tem capacidade de focar a nossa atenção em muitos estímulos. A tendência é ter que focar em um. Né? Então, trabalha durante um tempo sentiu que está começando a evoluir, de repente passa para alguma outra coisa, mas que não vai atrapalhar muito, né? Não vai... É um pouco igual a aprender a dirigir, né? Tá ali preocupado com a estrada e quando começa a passar a marcha, o carro vai para o lado, porque sim. Então, até ir automatizando as coisas e prestar atenção no que realmente importa, né? Então, na aula, quando a gente é iniciante, no processo de tentar ensinar e tentar treinar, eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Quando a gente é mais velho, já tem um pouco mais de experiência, a gente, né, tem uma bagagem de conhecimento, mas a gente tem um pouco mais de calma nesse sentido de pensar assim, pô, se eu falar tal coisa, será que, né, de que forma eu posso fazer isso com que o atleta entenda mais fácil, ou perceba, ou sinta? Às vezes eu não tenho que falar, às vezes eu tenho que fazer algum exercício. Às vezes a própria atividade que vai fazer com que ele atinja o objetivo que eu escolhi ali, para ajudar, né, a evoluir um pouquinho mais.
eu falar, às vezes para aquela pessoa não vai dar certo. Tem jogadores que você fala e ele, opa, você percebe que ele entendeu, às vezes o cara até fala contigo, dá um feedback, ou você pergunta alguma coisa, ele te fala alguma coisa, você vê que ele entendeu, e ele consegue perceber e ajustar alguma coisa. Mas tem gente que não consegue, tem gente que tem que ser de outra forma, tem gente que tem que mostrar, tem gente que vai ter que fazer ele sentir, né? Então, vai pedir para, vamos supor, usando mais a parte de treinamento mental, vai pedir para o cara fazer com os olhos fechados, tentando sentir o movimento, imaginar o movimento que você quer. Você pode, de repente, mostrar um vídeo para ele do que você quer, o que você acha, qual o caminho, né? Que ele tem que tentar buscar. Aí você pede para ele imaginar aquela situação, para depois ir para uma situação um pouquinho mais prática, né, um pouquinho ali com bola e tal, para depois ir para uma situação um pouco mais real. É um processo que demora um pouco e a gente, com a experiência e com o conhecimento, vai começando a ficar um pouquinho mais tranquilo e falando menos. Sim. Eu acho que, às vezes, o treinador ele quer falar demais, meio que dizendo, não, estou aqui, hein, estou aqui trabalhando. Mas, Sim. claro, que vai de personalidade também de cada um, né? Tem gente que precisa falar mais, que é o jeito mesmo, e tem gente que é mais introvertido, que é o meu caso. Então, eu não fico falando o tempo todo. O que depois muda, quando você vai trabalhar com crianças, é diferente um pouco. Então, cada público é diferente. Vai trabalhar com crianças pequenas, você precisa ser mais comunicativo, motivar, variar bastante o tom da voz e tal. E quando você vai trabalhar com adolescentes, tem um pouco, mas é um pouco menos. E quando você vai trabalhando com o pessoal que joga melhor, aí você não precisa ficar tanto falando tanto. E então vai com a experiência, vai com o conhecimento e trabalhando com vários públicos, a gente vai aprendendo bastante. Né? É uma evolução constante, assim como o atleta tem que evoluir, a gente tem que tentar evoluir também. Sim. É bacana e eu concordo com o que você colocou e dando um exemplo, né, aquela questão da direção ali do carro, né, então essa pessoa ela tem que focar ali para não bater o carro, né, e eu vejo que puxando isso ali para o treino, o treinador precisa lembrar, né, qual é o objetivo que tinha sido planejado e como trabalhar dentro disso, e eu também vejo muita importância de e aí, talvez na próxima live ali o pessoal possa falar um pouco mais, né? Esse processo de comunicação. Acho que, como eu falei, eu não vou dar nenhum spoiler, né? Mas daqui 2 semanas vai ter mais uma live. Mas como focar, né, nisso e para seguir a melhor direção possível, né? Até a conversa vai rolando aqui, o tempo já voou. Eu vou colocar aqui a primeira questão, acho que da Vamos lá. Solange. O que você prioriza no planejamento? As metas formativas dos atletas ou as metas competitivas? Obrigado pela pergunta. Já faço as Então, outras. eu até falei um pouquinho sobre isso ali antes, né? Sim. Eu penso um pouco mais na formação. É claro que depende com quem você está trabalhando. Se você está trabalhando com alto nível, ele precisa de resultado, né? E você tem pouco tempo para trabalhar a formação, a parte de desenvolvimento. Então, vai ter que trabalhar muito em função de resultados. E já com a parte mais de iniciação competitiva ali, o pessoal mais novo, com muito para evoluir, a gente precisa pensar bastante na evolução. As competições são importantes, então, porque também faz parte da formação, né, de ter experiência, de jogar com jogadores que jogam de maneiras diferentes, situações de jogo que estava quase perdido, que conseguiu buscar, ou vice-versa. Então, tudo isso faz parte da formação também do jogador. Não é só o resultado, né? Porque, às vezes, até o jogador vai lá, ganha o torneio, mas não foi um torneio que se sente, pô, o cara não fez nada, não evoluiu nada, ele jogou um jogo que não é um jogo que a gente quer que ele bote em prática pensando no médio e longo prazo. Sim. Então, um pouco mais na formação.
É pensar no aprendizado, né? E, Isso. É e bom. os erros, a perder, às vezes, uma competição pode ser uma aprendizagem talvez maior do que ser campeão. Porque ser campeão Ah, talvez pode dar uma ideia errada, né? De que concordo talvez a contigo. criança já está pronta. Não, é tudo um processo e talvez os erros mostrem, tá, eu preciso ainda melhorar. E às vezes a vitória pode dar essa falsa impressão de que tá tudo certo, né? Vencer é importante, porém, vencer é importante para a confiança, para acreditar que o trabalho está funcionando, porém não pode vencer demais, né, também. Tem que ter uma proporção ali, alguns treinadores aí mais influentes, experientes, aí, conhecidos internacionalmente, que falam em uma proporção de 3 vitórias para uma derrota, 2 vitórias para uma derrota, até uma referência em termos de nível de torneio que eu vou colocar o meu aluno para jogar. Uhum. Não adianta eu inscrever Sim, meu aluno num torneio que ele vai apanhar de todo mundo e não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada. sim, A menos que seja só para ele conhecer o ambiente, como é que é e tal, ver o nível, ver a diferença de nível, mas para o jogo dele não vai ser, a confiança dele não vai ajudar em nada. E o sim. jogador que ganha muito, ele não está acostumado a perder. E quando perde, pode ter despencar, né? Uhum. Sim. Então, esse é um lado também que tem que tentar administrar. É muita coisa para tentar administrar. Sim. E aí, mais uma vez, a importância ali de estar colocando no papel, né, ou gravar um áudio para ir planejando tudo isso. E até essa questão da vitória ou derrota, eu tava pensando, né, mesmo Nadal, Djokovic, Federer, claro que não acontece muito, mas eles perdem, né? Mas se fala muito na capacidade deles de continuar se aprimorando e se desenvolvendo. Ah, Eu vi um jogo, só para finalizar para complementar esse comentário, você falou do Nadal, eu vi um jogo do Nadal que ele ganhou o jogo. Na quadra, ele mandou uma mensagem para o treinador, pedindo para reservar uma quadra que ele queria treinar o forehand dele, porque ele sentiu que não tá do jeito que ele quer. Porque ele ia uhum. jogar provavelmente uma final, não lembro se era semi ou se era uma final, com um cara, óbvio, difícil, né? Então ele queria entrar confiante naquele golpe. Então ali os caras já treinam depois do jogo também, já pensando nisso. Não é só porque ganhou, tá tudo certo. Sim. Aí, bacana esse exemplo, porque isso me fez lembrar ter esse feedback, né, de quem a gente está ali facilitando, né, o atleta, o praticante, enfim. Isso é muito importante para a gente conseguir entrar numa reflexão mais profunda, né? A gente fala que normalmente a gente fica numa reflexão no nível onde a gente pensa se o treino foi bom ou não. Mas tem uma proposta que fala que é interessante a gente começar a criar hipóteses, tá? Por que que foi bom ou por que que foi ruim? Ou por que que uma parte não foi tão boa? Então, para a gente começar a aprofundar e até chegar numa reflexão mais crítica, que é a partir de uma outra visão. Então, aí, nesse caso, a visão de outra pessoa, né, ou de um artigo, para a gente conseguir entender realmente, tá, eu criei uma hipótese, mas será que é isso mesmo? Então, ter esse feedback dos alunos, atletas, enfim, eu vejo que é muito importante. Né? Aqui o Ferdinando colocou duas perguntas. A primeira, se você trabalha muito coordenação, no tênis ele coloca alto nível, ah, e se você vê muito vídeos, às vezes, de adversários, pensando aí também mais na competição. Na competição é importante conhecer o adversário, né? Porque toda a questão estratégica tem a ver também com isso. É claro que muito jogador e baseia um pouco, depende do estilo de jogo, se é um cara, ele pode basear um pouquinho mais no seu estilo de jogo, por exemplo, o Roger Federer, pegando os caras mais famosos aí, né? Ele se baseia um pouco mais nele. E às vezes você vê até, às vezes a gente assiste o jogo e fala assim, pô, o cara é teimoso, tá insistindo numa estratégia que com aquele jogador pode ser que não dê certo, mas aí, na verdade ele está pensando muito mais nele do que no outro jogador. E tem jogadores que, às vezes, como eles têm um jogo que não é tão dominante, assim, por exemplo, principalmente com um saque
dificulta muito a devolução e permite eles dominarem o ponto rápido, o cara já tem que analisar muito mais, porque ele sabe que vai ter que achar quais são os caminhos para dificultar a vida do outro adversário, né? Isso aí é importante. Mas é a segunda parte da pergunta. Qual que é a primeira parte mesmo? Ele fala sobre a questão da coordenação. Então, a coordenação é fundamental, mas principalmente na fase de iniciação, escolinha e a parte de competição ali do início, né? Até uns 12, 13, porque depois, claro que a gente pode continuar trabalhando em coordenação, só que existe a que a gente chama de janela de oportunidade, né? Então, o nosso cérebro, nosso organismo, nosso corpo, ele já não é mais o momento ideal de trabalhar a coordenação. Então, a gente pode trabalhar, vai trabalhar, porém vai evoluir menos, né, do que se fizer isso ali dos 7, 8 até o 12, 13, 14. E a gente pegar um jogador de 20 anos e ter que trabalhar muita coordenação com ele, vai ter que trabalhar um volume enorme de coordenação e ele vai evoluir muito pouco. Então, é uma fase mais da base mesmo, na minha opinião, né? Claro que pode aparecer algum especialista em coordenação e falar outras coisas, mas aí, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pelo que eu vivencio, é mais na escolinha e no início ali da parte de competição. Pelo menos se está pensando em evoluir a coordenação, pode-se usar alguma coisa, alguns exercícios que são um pouco mais trabalho de coordenação, mas que o objetivo é mais objetivo mental, né? Cognitivo, né? De tomar decisão, de atenção, alguma coisa assim. Aí é um trabalho um pouco mais, tem muita coisa a ver com coordenação, mas tem mais a ver com a parte mental. Até, Lohan, aproveitar que você entrou nessa questão da parte mental, porque o Ferdinando também acrescentou ali no comentário a parte emocional. Como que você vê o planejamento nessa parte específica? Porque eu vejo que a parte física, técnica e tática é muito falado. E atualmente está se falando mais, está sendo mais estudada essa parte mental, né? Como que você vê, para a gente aprofundar um pouco aí o planejamento nessa parte? Então, a parte mental, ela raramente foi trabalhada com crianças, com adolescentes, né? Começava geralmente a trabalhar mais perto ali do pessoal de alto nível, né? Por N fatores, né? Primeiro porque eu acredito que os treinadores tinham dificuldades também eles sabiam que era importante. Se fosse perguntar para ele, pô, a parte mental é quanto por cento? É fundamental, o cara perdeu o jogo porque saiu do jogo, porque ficou, sei lá, se irritou com alguma jogada, ou com uma provocação, ou com alguma coisa, e perdeu o jogo. Então, muitas vezes, a parte mental é um dos motivos pela derrota citado. Porém, quase não era trabalhado. Às vezes por falta de conhecimento. Hoje em dia já tem muito mais treinadores que têm um conhecimento, pelo menos básico, da parte mental ali. E tem questões, um pouco, às vezes, a questão da idade, às vezes interfere um pouco. Porque quando o atleta é muito novo, às vezes ele tem dificuldade de entender um pouco do que você está falando, ou de sentir, porque existe um aspecto muito importante da parte mental e principalmente da parte emocional, que é o autoconhecimento. É você entender o que você está sentindo, perceber o que você está sentindo. Então, antigamente a gente falava que o cara tinha que tentar não sentir emoção. Mas não sentir emoção é uma coisa praticamente impossível. Sim. Então, depois começou a se falar muito mais em gestão das emoções, né? Inteligência emocional. Então, a primeira coisa é a pessoa perceber, né, o que está acontecendo. Ela percebe que ela fica com raiva porque errou alguma coisa, ou uma jogada fácil. Ela perceber isso e ela aprender formas de mudar o foco dessa emoção
e começar a desenvolver alguma estratégia para sair tirar o foco da emoção e voltar o foco para o que interessa, né? Que é se preparar para o próximo ponto. Como o tênis é um esporte e intervalo o tempo todo, né? Apenas, vamos dizer assim, uma média de 20%, 15 a 20% do tempo de bola em jogo. Então, dá uma margem para o cara ficar pensando um monte de besteira durante os intervalos. Sim. Sem falar antes, né, do jogo que a pessoa pode ficar nervosa, etc. Então, dá para a gente começar a trabalhar com os pequenos através de brincadeiras, de atividades que não, talvez que eles não vão entender muito o que está acontecendo, a parte de emoção, mas dá para a gente conversar, dá para a gente começar a introduzir o assunto e desenvolver algumas atividades. Por exemplo, é bem comum a gente ver os menores e os atletas também jovens, vamos treinar saque. Os caras vão lá, lançam saco, não tem objetivo nenhum, sem se concentrar, sem ter uma rotina de concentração. Então, já pode tentar introduzir, desde os pequenos ali de 8, 9 anos, vamos, na hora de sacar, pensa onde você quer sacar, imagina onde você quer que a bola vá, vamos quicar a bola ali 2, 3 vezes, respira fundo, aí depois saca. Mesmo que seja uma coisa, né, talvez que eles não entendam muito o porquê nessa idade, mas a gente vai estar construindo alguma coisa que lá mais para frente eles vão fazer isso naturalmente. Sim. E vão aproveitar muito mais o treino de saque do que ficar sacando sem fazer nada. Já vai treinando a parte mental para na hora do jogo, eles já estão acostumados a ter aquele ritual, aquela rotina. Então, algumas coisas a gente pode, na prática mesmo, ir trabalhando. Principalmente quando começa a trabalhar ali com competição, com a molecada de 10, 11, 12 anos, aí já dá para incorporando bastante coisas assim. Sim, bacana. Planejar treinos voltados para a parte mental. Você não vai deixar de lado a técnica, o físico, porém o objetivo principal é mental. O objetivo principal pode ser tomar decisão. O objetivo principal é a rotina entre os pontos, para quando acabar o ponto, esses 20, 25 segundos entre um ponto e o outro, o jogador saber ter uma sequência de tarefas, né, entre aspas, para ele esquecer aquele ponto, relaxar um pouquinho, pensar no próximo ponto e se preparar para começar o ponto. Então, é uma coisa que dá para ser treinada já aos pouquinhos. É claro que eles vão esquecer de fazer muitas vezes, mas se começar a praticar isso mais e pensar assim, pensa nisso, todo ponto tem que fazer isso, bota algumas referências para eles não esquecerem, e fazendo, mesmo que pode ser que atrapalhe um pouco o desempenho, né, no treino, naquele momento, mas aos pouquinhos eles vão assimilando aquilo ali. Sim. Tem que pensar na frente, né? Não tem solução milagre, né? Se eu chegasse e falasse assim, faz assim, dá certo, faz assado, e dá certo na hora e a gente tava milionário, né? Sim. Como eu falei no começo, né, é complexo e eu concordo aí no planejamento acrescentar, né, como trabalhar o foco, atenção, concentração, como trabalhar a confiança ali, né, como que no jogo isso pode ser, isso pode passar, né, para quando acontecer um jogo, então, e o que pode afetar as ações ou os comportamentos dentro do jogo. Então isso é realmente muito importante. Lohan, a gente está já com alguns minutinhos só, acho que só a última pergunta. Se você conseguir responder em 1 minuto, acho que a gente consegue finalizar antes da live cair. Vai lá. Tá. Aí eu vou avisando aqui se faltar 2 minutos, 1 minuto, tá? Eu vou fazendo sinal, senão cai a live aqui. O desenvolvimento do modelo de jogo também é priorizado no planejamento dos treinos na época esportiva? Se a gente pensar no médio e longo prazo, a gente, aos pouquinos, né, à medida que o nosso jogador, a gente tem que entender se o nosso jogador é um jogador que é tendência dele a ser mais ofensivo, pode ser que de repente o biotipo dele ajude. Aí a gente pode aos poucos ir
tentando moldar, pensando no futuro, de que forma a gente quer que esse jogador jogue. Não é uma coisa tão rígida assim, né? Não é tão simples, né? Porque tem que desenvolver primeiro armas também nesse jogador, mas mais para frente, ali, adolescente, a gente já tem que começar a trabalhar isso. A gente sabe que o jogador saca bem, ele é um jogador ofensivo, ele vai ser alto e tal. Pô, vamos trabalhar para ele ter um modelo de jogo, um estilo de jogo ofensivo, quais são os golpes que ele tem mais confiança, como trabalhar isso, né? Então, faz parte também. Sim. Beleza. Lohan, 20 segundos aqui, só agradeço a tua participação, acho que foi muito bacana essa conversa, agradeço a participação de todos aqui. Quem quiser saber um pouco mais, o Lohan tem o perfil do Mental Tênis, então sigam lá também e continuem seguindo aí que nas próximas semanas a gente vai ter mais live e vai compartilhando mais materiais, beleza? 3 segundos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.